Então, vamos começar mais um Logos Biocast. Esse Logos Biocast está muito especial. A gente vai discutir aqui, analisar e conversar sobre catarata, mas como você nunca viu. Nós vamos conversar os aspectos humanísticos, o tratamento, a jornada do paciente e, principalmente, vocês vão ter a oportunidade de analisar, conversar e praticamente bater um bate-papo com essas estrelas de peso que nós trouxemos hoje para o Logos Biocast. Então, Hermano Melo, muito obrigado pela presença. Você já está batizado, crismado aqui no Logos Biocast, já é a segunda edição, então estou muito feliz com a sua presença. Leila Gouveia, né, uma grande oftalmologista, amiga, uma pessoa humana que trata de excelência como poucos, né, e que é uma grande líder na oftalmologia, a próxima presidente da Brascas, a primeira mulher presidente da Brascas. Vamos falar sobre esse empoderamento feminino, né? Uma grande cirurgiã, sou seu fã, viu? E, Roberto, aí aqui o nosso Fernandinho Cunha, né? Incrível oftalmologista de Pernambuco, não só oftalmologista, mas foi preceptor de uma grande parte de uma geração aí que está na casa dos 40 anos, né? Nos seus idos aí da década de 90 e 2000. A gente vai falar um pouco também dessa sua veia educacional, além da veia empreendedora de Fernando Cunha aqui, que nos honra muito a presença, tá bom? Obrigado. Então, assim, vai a primeira pergunta aqui para Leila, né? Sabendo assim, Leila, o que te motivou a fazer oftalmologia? Qual foi o Spark of Innovation? Onde é que foi aquela fagulha que você disse, vou seguir aqui por um caminho que na sua época, se hoje ainda o cirurgião, né, masculino, ainda homem, é predominante, naquela época, 30 anos atrás, 40 anos atrás, era um desafio ainda maior, principalmente num universo que ainda estava sendo desvendado e no universo microcirúrgico, né? Como é que veio essa gana, essa coragem, essa força e, principalmente, onde é que está aí na sua centelha divina esse propósito, né? Onde é que encaixou? Legal. Primeiro, João, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui participando dessa ideia sua, né, desse podcast. Acho que vai levar várias informações a muitos colegas de uma outra visão. E eu acho que isso é legal e faz parte assim isso é o João, né, trazendo coisas novas. Então, muito obrigada. Como fazer oftalmologia? Isso é uma história que eu estou até contando, né, João? Porque até medicina, fazer medicina para mim, eu sou a primeira médica da minha família, então fazer medicina foi de brincadeira, foi um desafio dentro de um cursinho que eu fazia e que, já entrando naquela pergunta de lidar com esse universo masculino, então a gente tinha um grupo onde eram 4 meninos e eu, então eu já tenho essa facilidade de percorrer no mundo masculino desde muito cedo, desde quando meu segundo grau, vamos dizer assim. Então, essa não é uma dificuldade minha. Então, por que medicina? Porque a gente fez como uma aposta de adolescente, o que era mais difícil para alguém passar. Então, eu fui para medicina, fulano foi para engenharia, ciclano foi para direito, e assim foi. E assim eu fiz medicina, casualmente. Né? É estranho isso, mas essa é a verdade. E aí, por que oftalmologia? Quando eu estava no 4º ano, eu ia desistir da medicina porque eu não aguentei aquela coisa do plantão, de acordar, de não ter materiais dentro dos plantões. Então, aquilo me incomodou profundamente e ali começou o meu problema. Então, durante esse período em que eu estava no pronto-socorro, eu saí um pouco da medicina e fui fazer vestibular para economia. Fiz vestibular para economia, passei para economia. Então, enquanto eu estava nesse período esperando para matricular em economia, eu fiz oftalmo. Então, aí a coisa, cara, ficou leve, sabe? Ficou leve. Eu falei, gente, tem outros caminhos dentro da medicina que não esse caminho pesado, que eu achei, para mim foi pesado, entrar no hospital grande, no centro cirúrgico, entrar no pronto-socorro, isso tudo para mim era muito ruim. E aí eu fiz oftalmologia. E aí, por que catarata, né? Como que eu entrei nisso? Então, catarata para mim era... Eu entrei na oftalmologia no momento em que estavam começando aqueles... residência médica, estou dizendo agora. Começando a aparecer aqueles aparelhos mais caros e tal, e eu não tinha condição de fazer isso.
Então, eu escolhi uma área barata da oftalmologia, que foi o estrabismo. Então, eu fiz Não meus sabia. caminhos, foi bem, eu sou estrabóloga, eu fiz estrabismo. Isso você só vai saber aqui Só vai saber no aqui. BioCast. Alguém sabia aqui Não, eu tô que nós assim, temos uma Então, estrabóloga? totalmente então eu surpreso. Já acabei, começou aí. eu acabei de Ei, encontrar o Fernandinho? doutor Arley ali, o doutor Arley, cara, o doutor Arley é meu ídolo, assim, né? Então, eu fiz mestrado em estrabismo com ele, então aprendi muito hoje, por exemplo, prescrição de prima, só eu que faço em Manaus, Que entendeu? maravilha. Então, eu aprendi essas Incrível. coisas, assim, totalmente diferentes, e aí eu fiz esse mestrado e voltei para Belo Horizonte, onde fiz a residência. E ali eu encontrei o meu cirurgião mesmo, que foi o Ricardo Guimarães. Sim. E aí eu fiquei com o Ricardo Guimarães 1 ano e ali eu virei cirurgiã, entendeu? Então, com toda aquela potência de cirurgião que é o Ricardo, que eu agradeço muito ele a vida inteira, eu aprendi ali ter uma postura de cirurgião, entendeu? Coisas que eu não esqueci nunca mais na vida. Tipo, vou dar um exemplo. Um dia eu estava auxiliando o Ricardo, ele fazia ceratomileuses nessa época, né? Então eu tirava o lentículo da córnea de um, colocava do míope, colocava no hipermétrope. E eu era auxiliar dele. Então, um dia, como aquilo era muito assim incipiente, a gente tinha que medir no espessímetro os lentículos para poder colocar lá e corrigir a hipermetropia, né? Aí teve uma certa tarde lá que, sabe quando quase tudo não dá certo, para não dizer que dá errado? Aí eu falei assim, virei para ele e falei assim, Ricardo, vamos parar a cirurgia hoje? Aí ele virou para mim assim, isso marcou para mim sempre. Ele virou para mim e falou assim, nunca faça isso. Nunca você deve levantar dessa cadeira, aconteça o que acontecer. Entendeu? Aí aquilo ficou gravado em mim assim, eu coloquei isso em prática durante toda a minha vida de cirurgiã e teve um momento específico que aconteceu exatamente isso. Eu fui fazer um LASIK, o microcerato me engatou no meio do eixo visual, eu só fiz tirar e colocar no outro olho e fazer outro olho. Quantos fariam isso? Quantos não iam dizer, não, vamos suspender, vou fazer outro olho no outro dia, sabe? Então, essa minha formação foi forte. Então, isso me fez virar uma cirurgiã de catarata. E você vê assim, muito interessante, né? E você vê que tem uma conexão entre a gente, porque quando eu fui decidir fazer oftalmologia, né, meu pai sendo oftalmologista, mas ele deixava bem à vontade, aquela curiosidade, já tinha ido acompanhar anestesista, cirurgião plástico, aquela coisa da época acadêmica, né? E ele quieto. Aí ele disse, meu filho, você não quer ir num congresso? Isso eu já estava no 5º ano de medicina, em 96. Para você ter uma ideia de como é que é oftalmo, tem muita coisa nova acontecendo. Aí a gente foi para São Paulo, num daquele de prevenção da cegueira, que o Newton Carapaio organizou. E eu até tenho essa foto. Ele estava de discutidor com o Walter Nozé e o Ricardo Guimarães, meu pai. Eu tenho essa foto. Eu mostrei para o Walter Nozé. Ele não sabia que era meu pai. Ele chorou. Ele não sabia até hoje. Foi ano passado. Eu mostrei a foto para ele no congresso. Eu digo, eu tenho uma coisa para me mostrar aqui que você vai ver. Aí, quando ele olhou, fez, esse é o seu pai? Eu disse, eu nunca soube. Aí ele se emocionou. Então, a palestra foi do Ricardo Guimarães sobre PRK. E você imagina, eu saindo de Maceió, onde naquela época, hoje já está, né, o norte, o nordeste todo está equivalente, mas naquela época, nos idos aí de 40 anos atrás, ou 35 anos, ainda tinha uma diferença muito grande tecnológica, e eu vi que pode ser feito um laser na córnea, numa palestra do Ricardo Guimarães. Então, Ricardo Guimarães ele já é responsável pela inspiração da carreira muito dos dois, se forte, você for olhar muito nesse forte. sentido. Né? Eu Você conheci- teve, né, contato? Foi. Quando eu era do 4º, 5º ano de medicina, meu pai me levou para o Norte-Nordeste, em João Pessoa, e ele disse, filho, vamos assistir essas sessões aqui de refrativa. Era Ricardo Guimarães mostrando vídeo de ceratomileuses. Olha aí. Ali eu entendi, sem Quem entender sabe nada. não era eu ajudando? Era, Ricardo? provavelmente. Eu vi aquilo ali, achei incrível aquilo. Meu Deus, coisa maravilhosa. Depois, mais um depois, estou eu fazendo LASIK. E o Ricardo tinha, próximo àquela época, ele tinha ganho o primeiro, ele foi o primeiro brasileiro a ganhar prêmio na ASCRS, né? Ele ganhou na Bra Future, lembra? Ele fazia o LASIK, fez aquela sutura em Bra, lembra disso? Ele ganhou esse prêmio e daí ele estava empolgado com essa técnica aí de fazer a ceratomileuse, de trocar os Leila, lentículos. só para explicar a nova geração, né?
o que que era a ceratomileuze? Tipo assim, você congelava a córnea para poder fazer Não, o flap não, ou não? não, Fazia não, direto o não. flap. Você Explica fazia. um pouco É, como era. a Como é que gente. corrigia, né? Como Sem é que laser. corrigia? Então, ele media o grau, eu não sei exatamente qual era o cálculo que ele fazia, ele media o grau do hipermétrope. Então, ele tinha o hipermétrope e o míope. Então, o hipermétrope esperava, no míope ele fazia como se fosse um LASIK, aí de novo fazia outro, como se fosse hoje um smile, tirava uma lentícula de dentro da córnea e botava de volta o flap. Aí já corrigia a miopia desse, certo? Aí a espessura, talvez a espessura, não entendia direito, me corrigir tanto de um hipermétrope, por exemplo, que estava esperando. Aí o Mas não tinha hipermétrope. pedículo, né? Sem pedículo. Não, Sem pedículo. sem Cortava tudo ali. pedículo, sem pedículo. Aí o hipermétrope free entrava, fazia outro flap, né? E aí a gente colocava o lentículo embaixo do flap e pronto. E tem outra cena interessante que foi eu operando com o Dr. Fernando Trindade, né? E aí eu tive uma complicação e ele fez a mesma coisa. O objetivo seu aqui não é você não ter nenhuma complicação na sua vida, não. É resolver esta complicação. Eu vou estar aqui ao seu lado até resolver e o paciente ficar muito bem. Então, essa questão da solução de continuidade mediante o É a postura do desafio, cirurgião que Leila fala. aí você quer falar um... Não, eu queria falar que, pelo que eu estou percebendo aqui, 3 tinham familiares oftalmologistas. Você, Eu seu não. pai, Eu tinha. você, Meu pai era seu oftalmo. pai, Eu não. e você Não. não tinha parentes, Nem médico, nada. nem médico. Nem médico. Eu também não tinha parentes médicos, apenas um tio que era psiquiatra, mas desde novo eu despertei para a medicina. E não sei por que a oftalmologia me fascinou desde novo, porque eu ia com minha mãe tinha uma dependência de óculos grande, minha mãe era bastante hipermétrope, meu pai era menos hipermétrope, e ela fazia alguns tratamentos com o professor Francisco Figueiredo, que morou na Inglaterra, depois a família de Dr. Jaime Figueiredo, e aquilo acho que me causou fascínio e eu comecei a me interessar. Pois eu fiz medicina, entrei na faculdade, queria ser médico, sempre sonhei ser médico, entrei na faculdade decidido que queria fazer oftalmologia, pelos conhecimentos que eu tinha antes e que eu tinha pesquisado. Na faculdade, lógico, tive a oportunidade de ter tido contato com várias outras especialidades, inclusive caminhei pela cirurgia, caminhei pela ginecologia obstetrícia, porque eu fiz alguns concursos e, graças a Deus, me posicionei muito bem e trabalhei com algumas pessoas de referência naquela época. Quando terminei a faculdade, fiz a residência para oftalmologia e também fiz provas de residência para outras especialidades. Fui aprovado, mas continuei na oftalmologia. Então, eu acho que essa fascinação pela oftalmologia me traz hoje uma satisfação muito grande. E isso me trouxe, vamos dizer assim, uma grande felicidade, porque talvez a influência que seu pai passou para você, que fez com que você decidisse continuar essa história do seu pai, como também de Hermano, agora eu estou tendo esse benefício, que as minhas 2 filhas estão seguindo a oftalmologia. E talvez elas percebam esse meu entusiasmo, que eu fiquei 16 anos na fundação, e ensinando e tentando produzir um pouquinho cientificamente, com a ajuda de todos lá. Você foi preceptor da minha irmã. Exatamente. A gente trabalhou na preceptoria durante vários anos e talvez eu tivesse essa ideia de cirurgia que sempre também me fascinou. E eu também acho que essa questão de você ter aquela vocação para a cirurgia ajuda bastante. A gente pode desenvolver, eu acho que as pessoas podem aprender, desenvolver certas capacidades, desenvolver certas competências, mas eu acho que tem pessoas que nascem para algumas coisas e que são com aquela classificação das inteligências, né? Tem gente que tem inteligência para música, para alguma coisa a mais, a gente tem aqueles vários tipos de inteligência, mas eu acho que isso me traz hoje e me deixa muito feliz de fazer algo que me fascina.
O que eu percebo, assim, vendo a história de cada um da gente aqui, eu percebo que o acaso na vida humana, ele é mais forte do que a vocação. Você vê, ela falou aí, ela fez medicina por acaso. Foi. Tá disputando ali, não sei o quê, não sei o que lá. Disputando cursos mais difíceis. Fernandinho teve uma casa e tem uma mãe hipermétrope, um grau muito elevado, que chamou a atenção dele. Né? Você, por acaso, era neto de oftalmologista já. E eu também, por acaso, também meu pai era oftalmologista. E eu brincava muito dizendo o seguinte, antigamente, na faculdade, quem ia fazer oftalmologia eram os piores alunos da turma. Eu costumo dizer, os idiotas escolhiam oftalmologia porque era mais fácil. Uhum. Era passar óculos, não ia matar ninguém, não ia fazer abrir a barriga de ninguém. Então, muita gente que se sentia incapaz na década de 70 e de 80 foi para a oftalmologia. E aí, as pessoas que foram por outro motivo, que começaram a crescer profissionalmente e ter uma remuneração melhor do que outras especialidades, atraiu outro tipo de pessoa. Mas eu costumo dizer que hoje as pessoas, talvez as mais inteligentes, vão para a oftalmologia. E tem outra coisa que eu achava interessante também, era que eu brincava dizendo, deixei de ser médico, agora sou oftalmologista. Como se a gente pudesse separar uma coisa da outra. E depois dos 50 anos, que a gente só aprende alguma coisa depois dos 50 anos, aí eu percebo que não. Hoje eu sou mais médico do que antes. Sim. Porque a oftalmologia não é olho. A oftalmologia é a pessoa humana. Então, se você tem que entender aquele paciente. Uma vez eu brinco com minha secretária, daqui a pouco eu sou um oftalmo-psiquiatra. Porque vai gente para o consultório, às vezes só para chorar, às vezes só para contar a história. E o óculos, passar um óculos é só ou examinar o olho, fica secundário. Eu tive um paciente que foi lá contar a história da morte do filho dele. Ele, não sei porque ele achou que eu era um bom candidato para ouvir, e eu ouvi. Todo mundo quer ter um bom ouvinte, o sonho de todo mundo é ter um bom ouvinte. E eu sou um bom ouvinte. Então, eu acho que nós somos mais médicos do que a gente imagina. Então, eu parei com essa brincadeira. Mas tu sabes que nessa época de 85, mais ou menos, a oftalmologia era pouco tecnológica mesmo, Isso. entendeu? Pouco tecnológica, era mesmo essa coisa do passar óculos, tanto é que o oftalmo era oftalmo e otorrino, então não tinha esse mundo de coisas que a gente vê Não hoje. tinha o glamour que tem hoje. Não só o glamour, mas até que houve um boom dentro da oftalmologia, tecnológico, que fez tudo isso que a gente está vivendo hoje. Isso. Então, naquela época que eu escolhi, não tinha. Tanto é que quando eu participei dos primeiros congressos, foi bem na época que começou essa coisa, aberrômetro, ceratômetro, topógrafo, essas coisas assim, começaram a surgir nessa época que eu comecei a fazer. Então, por que eu pensei? Não, isso eu não posso fazer, porque eu não tenho dinheiro para comprar isso. Então, eu fui fazer o estrabismo. E depois vem a história da catarata, né? A história da catarata, como é que você vira de estrabismo para catarata? De novo, você falou o acaso. O acaso. Qual que é o isso. acaso? Olha só, como foi muito interessante isso. A gente tem vários presidentes por acaso. Foi muito. Acaso sincronicidade, né? Isso. A gente vai Na discutir isso. residência, eu aprendi a fazer extracapsular, porque todo mundo aprendia. Então, fazia extracapsular, aprendi muito rápido. E depois que a gente saiu da residência, começaram a ter wet labs de faco da Alcon, né? O laboratório fazia wet lab. Então, no wet lab de faco em Recife, o Eudes se inscreveu, só tinha uma vaga, meu marido. Aí eu quis me inscrever também para ir, aí ele falou, e não tinha vaga, só tinha uma. Aí ele falou assim, não, então vai você, porque você aprende mais rápido. Aí eu fui. E, gente, eu aprendi faco em 4 dias, é isso que eu falo. Então, hoje tem fellow de 1 ano, 2 anos para você aprender a operar. Você só precisou de 4 dias. Eu só precisei de 4 dias. Foram 4 dias, maravilha. é verdade, foram 4 dias, era um programa assim, era o Elohim, né? Ensinando a gente a fazer no Universal 1 toda a parte da hidrodinâmica, e eu, de fato, aprendi aquilo. Nessa época, eu realmente aprendi. Então, o que eu digo sempre quando a gente faz palestra para residente, você precisa aprender aquilo, porque o que aconteceu comigo. Então, quando eu aprendi como funcionava, a cirurgia era só o outro passo, só era o segundo passo. Então, o que a gente fazia? Assistia o doutor Marcelo operar, fazia dividir e conquistar, que também estava começando, mas era o que sabia mais de todos. Fazia dividir e conquistar de manhã, segunda a quinta. À tarde, a gente ia treinar o wet lab, a fluídica. Sexta-feira, cada um de nós
teve a oportunidade de fazer, começar, ou ir até onde conseguisse a cirurgia. Eu fiz a cirurgia toda, do começo ao fim. O que aconteceu na minha cirurgia, e aí entra o doutor Fernando Trindade, que você falou, você está aqui para resolver isso. Durante a cirurgia, eu rompi a cápsula anterior. Então, quando eu rompi a cápsula anterior, mas aí eu terminei de fazer tudo, aí o doutor Marcelo falou assim, agora eu vou implantar a lente, porque rasgou a cápsula. Aí eu virei para ele e falei assim, não, essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. O filé eu vou dar para você. Deixa eu fazer. Se eu não conseguir, aí você faz. Aí, tá bom. Aí eu consegui. Então, assim, eu fiz esses 4 dias de wet lab, fiz uma cirurgia inteira e voltei para minha cidade. E revolucionou. Revolucionou. Aí pronto, nunca mais parei. E o meu primeiro núcleo no vítreo, eu tinha 10 anos de cirurgia. 10. Então, foi pura excesso de confiança, entendeu? Mas muito talento também. Né? Eu Convenhamos. tive uma experiência um pouquinho diferente, porque lá com o Marcelo, a gente começou usando uma outra tecnologia, que era o site, que a gente começou usando a IA, né? Não fazia faco, né? A gente começou tirando o núcleo e usando o aparelho para fazer a aspiração e a irrigação. Você começou a utilizar a inteligência artificial, a IA? Não, a irrigação e a aspiração. A irrigação e a aspiração do próprio aparelho, entendeu? Nessa época a gente usava burrice natural. Nossa, você usava IA nessa época já? Exatamente. E naquela Só época, quem fala IA, só quem fala IA é o pessoal antigo, tá? Vou te falar. IA. Por quê? Porque naquela época todo mundo usava a dupla via e a seringa. Seringa de 20. Então a gente teve essa... Que veio da extracapsular. Exatamente. Então, o resultado, a gente teve essa oportunidade de utilizar. Eu me lembro muito bem, na época havia um cuidado com a tecnologia e tudo, e para poder usar essas tecnologias, a gente tinha um cuidado muito grande com as canetas e tudo. Então, de imediato, eu decidi comprar as canetas, já que era um produto que poderia danificar, a gente começou a comprar. Você também veio da extracapsular? Sim, da extracapsular. Eu comecei com extracapsular. Você também? Também, claro. Só que a gente eu achei que você fosse bem novinho. Não. Achei que temos alguns cabelos brancos. O shampoo para É o shampoozinho que a gente usa, né? O mesmo shampoo. Depois você me passa a marca. Eu achei que você fosse só charme. Nada. Então, naquela época, para a gente foi muito mais fácil começar a fazer faco. E porque a gente fazia a cirurgia um pouquinho mais rápida, porque conseguia usar já a irrigação e aspiração do próprio aparelho. E depois iniciamos na faco com aquele aparelho que havia um efeito surge muito grande, muitas vezes rompia a cápsula. E depois, quando chegou o aparelho novo do Elohim lá, foi uma maravilha. Universal 1, né? Universal. Eu participei de todo esse treinamento também, que a Elohim sempre foi muito paciente. Vocês faziam na época a incisão escleral ou já fizeram a escleral? Eu também aprendi escleral. Eu aprendi escleral e um pouquinho de sorriso sorriso. invertido. Mesma escola. Invertido, porque a gente não tinha aquela disponibilidade de utilização de lentes dobráveis, a gente fazia a incisão abria inicialmente pouco, né, para poder fazer a cirurgia. E ao término maior interna e menor. Exatamente. Frau Incision. Frau Incision. O doutor Fernando Trindade é que fazia isso. Exatamente. A escola da gente era Universal 1 com Frau Incision. Exatamente. Então, nessa época... também, João? Sim. A gente fazia lá em 97, né? Estava começando o FACO Universal 1. Isso. E era o R2 fazia extracapsular o ano todo, você só pegava no FACO no R3. E a gente, antes de fazer, na minha residência, quando eu saí, estava terminando, da extracapsular, a faca a gente não tinha na residência, mas a gente começou a fazer o mini núcleo do McTire. O McTire. Que a gente eu cheguei a deixar algumas extras sem sutura. O Serginho fazia muito. Não era? Era bem legal. A estimativa era grande, mas a gente fazia. E lá na UFMG era obrigatório ser tunelizado, né? A extracapsular. Não, eles não deixavam fazer na córnea, a não ser que fosse uma complicação. Isso a gente traz uma vantagem de ter aprendido extra como ponto de partida. Sim. Porque hoje você vê muitos residentes não sabendo converter para uma extra e quando converte na córnea. Uhum. Então, isso é muito ruim. Isso tem muito lá onde eu moro. Eu vou mudar um pouco aqui a chave para falar um pouco da jornada do paciente, tá? Então, eu queria ouvir um pouco assim, Leila, como é que você encara a jornada? Eu estou falando jornada de experiência do paciente, da percepção do pré-operatório, do pós, quais são as dicas, o que é que você conversa, como é que você faz para dar o rapport
com pacientes, você usa um pouco do perfil psicológico, dependendo do perfil do paciente, aí vai um pouco da tese do Hermano, que eu recomendo vocês lerem, que foi uma tese agora, na Escola Paulista, sobre o perfil psicológico dos candidatos à cirurgia refrativa e categorizou esses perfis. Nossa, legal. Então, é algo que eu acho que falta muito, a gente ter um conhecimento do perfil psicológico, esse conhecimento da psicologia, para a gente lidar com o paciente na linguagem necessária. Aí eu queria primeiro, como é que é esse seu universo, não só a experiência da clínica em si, como você faz, mas Como eu penso sobre isso. como você pensa e principalmente assim, o paciente chega em você, como é que ele sai com aquela confiança genuína, vamos dizer assim, né? É difícil, porque aí eu vou ter que falar de mim mesma, né? Então, Mas o objetivo é esse. muito, Aqui é quase um divã. é estranho. Na próxima eu vou colocar o divã. É estranho isso. Entendeu? Então, E talvez quem dê algum passe de alorixá vai ser o eu não sei se ele vai converter para isso, mas vamos pensar. eu acho que dentro desse universo aí da conversa com o paciente, a gente, enquanto cirurgião de catarata, a gente tem 2 papéis, eu vejo. Um é estabelecer, de fato, a confiança com ele, de modo que você percebe na hora o olhar para o acompanhante, você percebe quando ele levanta até para dilatar a pupila, que ele vira e diz assim, eu vou operar aqui. Ele faz aquele cochicho, né? Então, você tem que passar essa confiança, essa é a primeira coisa. E a outra coisa, e que aí entra a parte mais business do negócio, né? Que é a parte das lentes, né? A gente não pode fugir disso. Isso é uma realidade. Então, a gente vai trabalhar a relação de confiança do paciente e fazer com que ele entenda o perfil das lentes também, que existem hoje no mercado, e como ele encara eu digo assim, os defeitos de cada lente e se ele concorda ou não com isso aí. Então, vamos começar pela jornada inteira do meu paciente, né? Então, o meu paciente, ele liga e diz assim, eu quero marcar uma avaliação de catarata. E já vem assim escrito para mim. Então, muitas vezes, e aí quando você já está ficando, você nota que você está ficando mais velha, quando você começa a pegar casos mais difíceis. Então, na maioria das vezes, são pacientes que já passaram em outros lugares, são pacientes que têm cataratas mais duras, são pacientes que têm glaucoma associado. Então, assim, é o normal hoje, não é a catarata filé, vamos dizer assim, a catarata rotina. Essa tem menos, mas tem menos. Então, eu vou atender esse paciente. Como que eu vou atender esse paciente? Primeiro, eu criei na nossa clínica hoje, tipo um concierge, uma coisa assim, para tratar do paciente de catarata. Então, esse paciente ele vai ter sempre esse canal direto, que não é exatamente comigo, mas chega em mim mais rápido do que se ele for pelo telefone da clínica. Então, tem uma moça lá, que a gente pode chamar de concierge, secretária, como queira. Então, essa pessoa vai ser a ligação direta desse paciente comigo. Né? Então, já começa aí. Então, eu penso que isso fez uma diferença muito grande, porque o paciente tira as dúvidas dele, quer seja no pré-operatório ou no pós, muito rápido, através desse telefone, sem ser do telefone da clínica, apesar de que ele tem o meu. Mas eles não gostam de ligar direto, né? Então, o paciente chega e eu nunca dilato o paciente antes de ver o paciente. Então, eu vejo o paciente primeiro, converso com ele. Eu vejo, porque tem aquele paciente que tem catarata, que foi indicado e que ele não quer operar agora. Então, eu preciso identificar isso. Esse paciente, eu que vou operar, mas pode ser que não seja agora. Então, eu preciso identificar esse paciente. Então, quando eu identifico esse paciente, eu já fico mais leve, porque eu já sei que eu não vou abordar uma cirurgia com ele. Eu vou fazer todos os exames, eu vou explicar para ele o que ele tem e vou dizer para ele que eu vou reavaliar, já que é a primeira vez, que eu vou reavaliar em 4, 5 meses e talvez a gente venha operar. Você não tem aquele paciente que chega com medo porque o doutor que ele consultou falou que ele tem que fazer uma cirurgia urgente. Não, calma. A gente pode olhar, a gente pode acompanhar e eu vou operar esse paciente se eu fizer isso. Né? Então, se eu quiser operar agora, talvez ele não opere comigo. Então, essa psicologia, na verdade, não sei se é psicologia que a gente chama, mas essa percepção do todo do paciente, do medo dele, da confiança dele, a gente tem que ser capaz de captar. Então,
capaz de captar, faz toda a diferença daí para frente. Então, e considerando que seja ok um paciente que eu vou operar, como que eu vou lidar com esse paciente? Então, eu vou fazer primeiro a consulta dele normal, depois eu vou fazer todos os exames, jamais falo de modelo de lente, visão de perto, a não ser que ele já chegue perguntando. Então, eu não falo nada de lente, a não ser que eu tenha todos os exames na mão. E como que eu começo a ver os exames? De trás para frente. Então, eu começo a ver a retina. Então, se a retina dele é boa, aí eu já começo a pensar numa lente que corrige a visão de longe, de perto, etc. Aí, da retina, eu pulo para a córnea, né? Então, se a córnea dele é boa, de novo, eu continuo pensando na mesma coisa. Então, não tem olho seco, não tem aberração. E se tem, a gente pode ser contornado, não quer dizer que não vai fazer. E aí eu faço essa... Aí, a partir daí, eu começo a falar com ele sobre a relação dele com o uso do óculos. Porque muitas vezes, a gente costuma pensar que todo paciente que vai operar de catarata quer ficar livre de óculos, e não é. Não é. Definitivamente não é. Tem paciente que gosta de óculos. Mas, ok, óculos, e você pode usar um óculos 100 graus só para enfeitar? Você quer enxergar sem óculos, mas você quer usar um óculos 100 grau? Isso é bom para você? Ou você quer usar um óculos de grau que faça você enxergar? Ah, não, acho que essa ideia do óculos 100 grau é bom. Entendeu? Quer dizer, ele pode usar um óculos 100 grau, mas ele vai ver o benefício de enxergar de perto sem óculos, né? Se ele tiver todas as características. Então, é mais ou menos isso que eu caminho, e é muito fácil, porque eu boto muito grande a desvantagem da lente, entendeu? Mas o que é a desvantagem da lente hoje, de uma lente multifocal, que é a disfotopsia noturna, os halos, glare, etc. Eu coloco aqui, mas a sua visão de perto também vai ser aqui. Então, você precisa escolher. Você quer nada e sem visão de perto, visão de longe, ou você quer halo e visão de perto? Então, essa escolha daqui a pouco não vai existir mais, né? O paciente... Essa é a escolha de Sofia. A escolha de Sofia. O paciente, ele precisa me dizer, ele tem que sair dele. Eu quero enxergar de perto. Para mim, a visão de perto é mais importante. Eu não dirijo de noite. Eu quero ouvir dele. Não adianta eu perguntar e dizer sim, não. Não, me fala. Quando ele fala, ele grava que ele me falou. Ah, sim. Você está entendendo? E é bom ter uma testemunha. É bom ter uma testemunha. Sempre. Eu acrescento. Sempre. Acho que a gente Sempre. faz as coisas muito parecidas. Eu também, quando atendo um paciente, muitas vezes o paciente já veio para ouvir uma segunda opinião, ou então o paciente já vem querendo se livrar do óculos. Mas uma coisa interessante que eu sempre pergunto: você é feliz com a sua visão? Você está satisfeito com a sua visão? A sua visão hoje lhe atrapalha em alguma atividade da sua vida? Porque, às vezes, por mais que a gente se surpreenda, às vezes pega pessoas com 70 anos, 75 anos. Eu enxergo bem. Eu enxergo bem. Eu praticamente não. Eu digo, muito quanto do seu dia você usa óculos? Eu praticamente não uso óculos. É a performance visual, que É, Renato Ambrosio exatamente. fala muito. Exatamente. Então, esses pacientes que praticamente não dependem de óculos, mesmo que eu encontre alguma catarata, e eles já vêm, às vezes, doutor, eu preciso realmente dessa cirurgia, porque, às vezes, o outro colega, quando examinou, ele detectou biomicroscopicamente que ele tem uma catarata. Uhum. O que a gente precisa só alertar você é que, se essa catarata evoluir muito, vai me atrapalhar se eu deixar você ficar com uma catarata muito intensa. Mas, às vezes, a gente pega pacientes que têm uma catarata considerável... Tem uma frase bem legal dessa, sabe o que eu digo para ele? Se você for operar comigo, eu prefiro que você opere agora. Antes. Entendeu? Sabe por quê? Por quê, doutora? Por quê, doutora? Porque eu vou ter mais trabalho, você vai demorar mais a recuperar. E aí eu dou algumas coisas assim. Mesmo? Esse talento natural dele é uma coisa maravilhosa, mas pouca gente tem esse talento natural. De conversar. Não, você empiricamente, você avalia muito bem o paciente. Isso é difícil. E aí, você falou na minha tese, João, e Leila tocou em 2 pontos importantes que eu gostaria de trazer aqui. Primeiro, ela falou do medo. O medo de operar os olhos é desproporcional ao risco. O paciente não tem medo de fazer procedimento dermatológico, estético, lipoaspiração, opera até o coração e não tem medo. Se você vai fazer um laser na córnea, ele morre de medo. E esse medo é real, esse medo é mitológico, esse medo é bíblico. Assim faça-se a luz. Se você operar o olho, você não vai ter mais luz, não vai ter mais os logos divino.
Então, esse medo é mitológico. Tem várias histórias mitológicas, olho de Odin, olho de Horus, que eu descrevi na minha tese. Então, para a gente superar esse medo, é o que Leila falou, tem que ter um ritual. É um ritual sacrificial, um ritual divino. Então, para o paciente confiar em você, você tem que ter não pode haver erro do começo ao fim. Se houver erro no telefone, na sala de espera, na sua comunicação, ele perdeu a fé. Ele perdeu a fé na graça que ele vai alcançar com você. Então, nós não somos vistos como Deus, mas como xamã, como padre, feiticeiro, qualquer coisa. Então, a superação desse medo é que é o mais difícil. Uma cirurgia refrativa laser, a cirurgia refrativa laser é uma das cirurgias, talvez seja a cirurgia mais segura na medicina. E as pessoas morrem de medo. Então, Leila tem esse talento natural para fazer a pessoa perder o medo, mas a maioria de nós não tem. Então, o que é que eu descobri? Descobri não, o que eu intuí, o que eu preciso de comprovação ainda, é que há ferramentas que podem ser utilizadas para a gente descobrir que tipo de personalidade tem aquele paciente. Existe a classificação mais utilizada na psicologia, é The Big Five. São os 5 tipos de personalidade, 5 traços de personalidade, que é a abertura a novas experiências, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Então, com um testezinho, 5, 10 minutos na internet, você descobre o que é que predomina naquela pessoa. Se a pessoa tiver um alto grau de neuroticismo, ela vai tolerar mal os halos de Gledon, uma lente multifocal, e vai tolerar mal uma baixa monovisão. Se ela for uma pessoa que tem alto grau de conscienciosidade, ela é uma pessoa mais determinada em alcançar o objetivo. Então, e se for amável, extroversão, tudo isso são características que, bem ou mal, você pode saber disso antes do paciente entrar no seu consultório. Então, eu até falei para o João... fazer um teste antes, eu acho que a gente tinha que ter um teste na sala de espera, que você vai fazer o teste de Big Five. E eu já fiz, tem um aplicativo aqui que você mesmo faz em você mesmo, você vê. Se você vê que predomina o neuroticismo naquela pessoa, você já pensa 2 vezes antes de indicar uma lente multifocal. Você vai ter que indicar uma Galaxy. Então, esse tipo de coisa que a gente não aprende e não ensina a gente na faculdade. Não, Você sabe isso naturalmente, você desenvolveu esse talento. Alguns de nós também, a gente vai aprendendo um pouquinho, mas é muito empírico. A gente trabalha com ciência mas e a gente está trabalhando de maneira muito empírica. E a gente trabalha com tecnologia. E é outro ponto que eu digo, medicina não gera riqueza. Existe medicina há 6.000, 7.000 anos. O médico nunca foi rico. Os médicos começaram a ganhar dinheiro depois da Revolução Industrial e as especialidades que têm a ligação com alta tecnologia termina girando mais dinheiro naquele processo e sobra um pouquinho para o médico. Por isso que a oftalmologia cresceu muito e muita gente quis fazer oftalmologia por conta dessa questão da tecnologia. O psiquiatra, o pediatra não tem tecnologia associada. Então, a gente teve a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, de ver esse crescimento da tecnologia, culminando aí com esses estudos de física, de matemática. A gente precisa desse pessoal. Então, a nossa especialidade tem esse privilégio de estar aliado à alta tecnologia. E isso é um ganha-ganha, todo mundo ganha com isso. E aí Opa! Eu só acho só uma coisinha rápida. É isso que está faltando um tijolinho, que é o que a gente está buscando aqui. A gente já falou dos aspectos tecnológicos, dos aspectos de hábito do paciente, do dia a dia, se dirige ou não. E aí o aspecto, um dos mais importantes, que é o psicológico e perfil psicológico, a gente não passa, não sabe e não tem acesso. Você entendeu o gap? E aí, às vezes, e já teve, a gente operou algum paciente neuroticista que ficou calado, porque esse é mestre em ficar calado. Esse é o neuroticista. Olha, você vai ser assim, 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 vai dar o halo, aceita. E o calado. Depois é que ele vai dizendo o que você não disse, babá. Exato, então, por isso que tu entende que você fazer o paciente falar, sim. Eu faço ele falar. Ele tem que falar para mim. Já é uma, tu entende isso? Intuição quando dela. ele fala, ela tem isso. Quando ele fala, ele grava que ele falou. E o neuroticista não vai falar. Quando eu falei... Às vezes ele não ouve, ele não percebe. Exato. Ele não grava. Como ele ouve só o que ele quer... Exatamente. Como ele ouve só o que ele quer, se você pede para ele falar... Não é que você vai dizer, fala isso. Não, você tem que dar... Agora, tem que fazer os caminhos e fazer ele falar. Essa palavra cirurgia, ela não é um temor só na oftalmologia. Em várias outras áreas, as pessoas têm um certo medo de realizar esse procedimento. Não, mas eu sei ele que falou certo. Estética, o pessoal não tem medo de fazer. Implante de cabelo, você fica 10 12 horas deitado. Levando agulhado o tempo todo. Levando agulhada. Não sei quem fez aqui. A mulherada podendo ter uma trombose. Mulherada faz acordado, tudo. né? Mulherada praticamente faz tudo. semi-acordado. Tudo. Preenchimento no rosto, inclusive perto da carótida. Fazer um laser na córnea, não, doutor, isso é muito perigoso.
Isso é mitológico. Isso é mitológico. Tem vários mitos sobre isso. Mas eu queria perguntar E a aqui- interação também ocidental, ela é muito maior pela visão, né? Ainda tem essa. Tá, Aí veja, que você tem receio. aí você tocou num ponto importantíssimo, porque Aristóteles, no livro Metafísica, na primeira página tem lá: todo homem deseja o conhecimento. O homem deseja o conhecimento. E para ter o conhecimento, entre as sensações, a mais importante é a visão. Porque é através da visão que a gente tem a maior obtenção de conhecimento. Está na primeira página do livro Metafísica. Se você não precisa ler o livro todo, leia só a primeira Só a página. primeira página. Ele está falando de oftalmologia. Aristóteles, que é descendente de 10 gerações de médicos. Então, ele sabe o que está dizendo. Então, não é a gente que está dizendo. Então, a importância da nossa especialidade é a principal porta de entrada do conhecimento. E o homem, por natureza, busca o conhecimento. E tem outra coisa importante que eu queria que o Fernandinho até comentasse, que é essa oportunidade que você tem em vincular o paciente. Quer dizer, resumindo, não é o olho. É o ser humano que está ali até sofrendo, é um bate-papo, é chegar a Leila que tem essa forma de cativar, tá entendendo? E aí você dá uma dica para o paciente naquele momento que pode organizar a vida dele e às vezes a gente acha que não é nem tão importante, a gente O passa paciente, tipo, desapercebido. o paciente liga ou vem consultar para pedir opinião sobre um gastro, uma cirurgia, sei lá. Oftalmopsiquiatria. Eles fazem isso. É porque eles veem em você a confiança. Se você Então, a indica gente alguém, precisa estabelecer exatamente. isso. Mas essa coisa da relação, isso a gente vai construindo, eu acho que a Hermano falou muito bem, quando a gente vai adquirindo esse conhecimento psicológico de lidar com as pessoas. Mas se a gente tiver uma Precisa- ferramenta que facilite isso, Ajudaria. Mas sabe uma coisa, Alguns- Hermano, que eu abandonei? Eu fiz muito pouco, porque eu achei que era muito estático. Questionário sobre estilo de vida. Essa coisa, você usa óculos para isso, não sei o quê. O paciente responde, é estático, ele não presta atenção, ele não grava na resposta que ele deu. Amanhã ele fala que ele não respondeu, a não sei que você mostre para ele que ele respondeu. Então, eu abandonei Mas isso. sabe por quê? Eu acho que o questionário não funciona Não funciona. porque ele não se interessa por aquilo. Ele acha que aquilo ali é a informação que você quer, mas ele não está interessado naquilo. Se você Então, botar um questionário desse, de personalidade, ele vai ficar interessado. Ele vai querer saber quem ele é. Ele vai, pô, não, estou falando... entendeu? Ele vai ter interesse eu em entendi responder. isso você falando. O que eu estou dizendo é o outro questionário. Esse aí eu já concordei. O outro questionário, esse que as pessoas, às vezes, os colegas usam para definir perfil de lente intraocular para determinado paciente pelo estilo de vida dele. Eu acho que, como ele é estático, você não tem a segunda pergunta, você não escuta o não dele, que ele respondeu sim ou não, mas como é o não? Como é o rosto dele na hora do não? Entendeu? Então, tudo isso você tem que fazer essa leitura para poder você decidir. Tinha um colega que usava uma psicóloga para poder fazer essa avaliação do perfil dos pacientes dele, né? Um colega nosso, para poder definir essa indicação, para diminuir essa margem de erro da nossa avaliação, que muitas vezes não é perfeita, e a gente pode indicar uma lente dessa para um neuroticista, que pode depois chamar a atenção. E às vezes até, eu já tive pacientes de nível cultural muito bom, inclusive médico, que às vezes não percebem, às vezes você faz o primeiro olho, o paciente fica maravilhado, quer fazer o outro olho, a gente até oferece outro tipo de tecnologia para não usar a mesma tecnologia, porque vai ter alguma repercussão à noite, a pessoa dirige muito, não, eu quero a mesma lente no outro olho. Você faz, quando é com 15, 20, 30 dias, ele diz, eu estou notando isso, eu estou notando... Se você não lembra que eu lhe mostrei isso aqui, né? Então, às vezes, as pessoas ouvem, assimilam aquilo que lhe interessa. Por isso que você tem que Isso falar. isso é importantíssimo, Fernandinho. Você agora tocou num ponto que me lembrou uma frase de Nietzsche, que diz o seguinte, você tem que ter uma testemunha do seu lado, porque Nietzsche dizia o seguinte, a memória diz, você fez isso, e o orgulho diz, não posso ter feito isso. A memória e o orgulho brigam, no final quem ganha é o orgulho. Então você vai dizer, doutor, mas se você tivesse me dito que essa lente tinha que pagar mais, eu pagaria. Mas eu disse isso, não, o senhor não disse. Porque o orgulho dele não permite ele lembrar, e ele não lembra mesmo. Então o orgulho vence a memória. Porque a nossa memória é fragmentária, a gente só lembra o que a gente quer. O que a gente quer, Porque tem dois pilares que a gente busca a vida toda, né? É ser capaz e suficiente e ser amado. Sim, sim. É isso que é o grande o detalhe desejo de de todos todo os mundo. pacientes, né? Então, ser suficiente e capaz de ter respondido de forma assertiva, você está ali com o ego dizendo ao cara que ele não teve capacidade de entender. Então, esse é o pilar, Já é ser nega, né? capaz
e ser amado. A gente busca a vida toda, E ser a nossa ouvido. trajetória inteira é ser ouvido, é por isso, é ser ouvido, ser suficiente. Como pai, como profissional, como marido, como ser humano vivente, como cidadão, é ser suficiente. E, ao mesmo tempo, que aí vem ser reconhecido, lógico, isso é derivado, né? Mas o basal é ser o suficiente e ser amado. Então a gente tem que saber como conciliar isso, que você está dizendo, que é a humanidade, com a alta tecnologia de hoje. Então a inteligência artificial está aí para facilitar a nossa vida e a gente não está sabendo utilizar isso, né? de maneira prática. Então a gente poderia, o paciente chegar para a gente com consultório, a gente já saber quem é o indivíduo. Antes dele sentar, a gente já sabe quem ele é. Então eu sinto falta disso, entendeu, João? E você vê que tem um livro, O que é a Vida, do Schroeder, né, que é o pai da física quântica. Isso eu estou falando lá na década de 20 e 30, né? E ele propondo a volta da ciência com a filosofia. Está lá no Mas livro. é claro. Entendeu? É isso que está faltando, e talvez esse podcast seja uma forma da gente informar para os colegas e também para gerações futuras, né, que isso vai ficar gravado, que teve algum ponto de confluência aqui com essa vontade intrínseca de olhar para o objetivo final de toda essa trajetória nossa, que é o ser humano, né? É o ser humano mais feliz, é o ser humano com mais liberdade. E a gente está discutindo aqui uma interseção entre as duas áreas, como você falou, né? Na verdade, é voltar às origens, porque quem fundou o método científico foi Aristóteles, com a dialética. Ele ali, e quem foi que descreveu a embriologia do gato, que até hoje não foi superado? Foi Aristóteles. Aristóteles era um pesquisador, ele foi o fundador da ciência. Foi Aristóteles, lá no Liceu, durante anos e anos e anos. Ele foi esquecido durante 14 séculos, recuperado depois por São Tomás de Aquino, e no século XX foi que voltou a valorização de Aristóteles, que acho que foi o maior ser humano mais inteligente que já pisou na Terra. Então, ele fundou o método científico. Não foi Descartes, nem Francis Bacon, nem Galileu. Foi Aristóteles. O Descartes tentou separar a filosofia do método científico e depois, e agora a gente está voltando. Isso que você está dizendo. Então, isso é um caminho que começou lá, em mais de 2.000 anos atrás, 1.400 anos atrás. Então, nada mais natural que a filosofia se junte com a ciência, porque foi assim que surgiu. E talvez essa revolução toda que a gente está passando agora, já justamente sobre isso, quer dizer, esse pêndulo quando começa a forçar para um lado, e há esse receio, essa coisa que todo dia você acorda e já tem uma inteligência artificial nova, novidade, a gente não consegue nem acompanhar. Pois é, a gente fica estressado É com isso, isso, né? fica meio ansioso. Por outro lado, a gente tem uma garantia da sobrevivência, inclusive, da nossa profissão e da nossa interação humana através de estudos como a sua tese, né? É porque, na minha tese, eu digo, a medicina deveria não ser classificada não como uma ciência biológica, mas como uma ciência das humanidades. O que é que a medicina faz? A gente utiliza ferramentas de várias faculdades, a gente utiliza ferramentas de química, de física, de biologia, de matemática, de psicologia, de psiquiatria para tratar do ser humano. E então a gente não é uma disciplina que trata do ser humano. Com as suas vicissitudes, com seus defeitos, Isso, então com a suas gente... ansiedades, Exatamente, com seus então... problemas da vida social hoje moderna, com as exigências. E agora mesmo eu estava falando da quantidade de conhecimento que é gerado todo dia e a gente fica sempre ansioso à busca desse conhecimento para estar no up-to-date, né? A IA é só mais uma ferramenta. Só mais uma. Só mais uma. Não é mais do que isso, é uma ferramenta. Entendeu? Então, como a biologia como a física como a química como a matemática como a psiquiatria como a psicologia e a gente tem que juntar tudo. Quileira faz isso intuitivamente. Esse é o trabalho. Você tem ideia do gap? Na virada do século XIX para o século XX, você dobrava o conhecimento a cada 100 anos. Isso. Hoje você dobra a cada ano. Então, o cérebro não está acostumado com isso, né? Não, O próprio Harari fala no livro dele que por que tem as tribos e as tribos se separam? Porque você só grava no máximo 100 pessoas da sua inter-relação. Isso. A partir de 80, 100 pessoas, o cérebro não tem capacidade biológica de gravar. Então, como ele não confia naquela pessoa e não tinha contratos... Porque as tribos não tinham WhatsApp. Não tinha contratos. Boa essa. Essa é 300 pessoas. Aí vai tranquilo, né? Você conhece todo mundo. Mas aí, como não tinha esse conhecimento e você não tinha contratos, leis, instituições, a tribo se separava. Isso. Quando dava 120, É o livro 150, do Harari, né? do Harari. Aí formava nova. E aí, para que a gente vivesse em cidades como São Paulo, de 20 milhões, 25 milhões de habitantes, você teve que ter duas coisas, a parte jurídica e principalmente instituições fortes. E as instituições é que fazem o país ser desenvolvido ou não.
Então, existe outro livro que é Por que os Países Fracassam. Sim. Já chegou a ler Eu esse? não leio, eu folhei, mas É muito não li. legal. E aí é um pessoal do Harvard e MIT que vai nas cidades todas, nos países, para tirar essa tese que é porque é calor, porque é frio, porque é abaixo do meridiano, porque é subindo, porque é neve. Não, ele fala o seguinte, ele pega uma cidade que é, acho que é Sonoma, alguma coisa assim, que é no México, que foi passado o muro quando perdeu a guerra entre México e Estados Unidos. Então, o pedaço americano da mesma cidade, então ali ficou uma teoria muito boa, que é gêmea, né? Então, a mesma população, mesmo Mesmo calor, local. mesma cultura, mesmo tudo. Mesma geografia. Do muro para cá é traficante, confusão e aquilo tudo que a gente já sabe. Do outro lado é tudo organizado. Qual a teoria deles? Instituições fortes. E a gente passa pelo que está passando aqui pelo país, né? Com essa, vamos dizer assim, as instituições combalidas, e a partir do momento que você tem essas instituições combalidas, você começa a ter o reconhecimento que foi criado para grandes estruturas. Quer dizer, então, ou a gente vai fragmentar as cidades de 150, 150, 150, ou a gente vai arranjar um jeito do país ter instituições fortes. O problema com instituição Carregou. forte é que a tendência da natureza humana é poder. A gente busca mais o poder do que qualquer outra coisa. Então, quando você tem uma instituição que é forte, você quer ser cada vez mais forte, aí passa do limite. Aí começa a ser autoritário. Então, esse é o Tem que problema. ter esse limiar aí, Esse né? limiar é que a natureza tênue, humana né? é difícil. Você vê É os Estados tênue, Unidos. né? Os Estados Unidos é um país de sucesso porque o poder foi descentralizado desde a sua fundação. Exatamente. Então, os estados lá são muito fortes. E hoje já é menos do que era no começo. E já está começando a dar problema. Então, a instituição também não pode ser hipertrofiada demais. Então, esse equilíbrio é que é o segredo do sucesso de um país. Eu acho que a Inglaterra ela consegue equilibrar até melhor do que os Estados Unidos. Então, aí, né, queria assim, né, agradecer a todos vocês por essa oportunidade. Esse Biocast ele veio e a gente acertou, né, nas indicações. Eu acho que deu um match muito interessante. Legal. A gente sentiu aqui à vontade Sim. para conversar do que importa, né? Que é o paciente lá na ponta estar mais satisfeito, mais feliz e vendo aqui essas dicas, Leila trazendo essa questão, né, até do como o Hermano já tinha feito a tese dele, quer dizer, você intuitivamente trouxe algo que é da academia, que é você fazer o próprio paciente Isso. reforçar nele mesmo, na sua voz interior e externa, algo que ele tem que colocar como uma certeza que é dele mesmo. Então, você trouxe uma pérola aqui. A gente agradece, Fernandinho, também, por toda a sua experiência e Hermano por conduzir tão bem assim, essa interlocução entre as humanidades e a ciência, inclusive a tecnologia. Então, muito obrigado a vocês e a gente vai se ver em breve, né? Nesse formato. Nós é que agradecemos, mas esse privilégio de estar aqui com você. O privilégio de poder compartilhar desse conhecimento e estar aqui junto com você, aprendendo com você e divulgando essas informações. Nós aprendemos muito em conjunto.